Olá, pessoal. Vamos continuar Fedro de Platão. Platão está nos dizendo o seguinte, lembrando o que foi falado ontem. Existe um lugar onde as almas experimentam uma alegria suprema. Essas almas aqui chamamos de imortais. Lá elas estão sob a abóboda celeste. Podemos imaginar essa cena. Um local onde nenhum poeta jamais conseguiu descrever. Essa realidade que existe ali não tem cor, nem rosto e se mantém intangível. A visão dela só é proporcionada ao condutor da alma pelo intelecto, aquele que é patrimônio do verdadeiro saber. A verdade ocupa esse local. Dali, desse local, o pensamento de um Deus se alimenta da inteligência e de sabedorias puras. Olha que cena mais linda. Neste local existe a possibilidade da contemplação da verdade, realidades verdadeiras. E aí, ali existe uma alma que consegue contemplar a justiça em si mesma, bem como a ciência. O suprassumo da essência, o ser dos seres. Esse é um local onde nós, seres humanos, fazemos de tudo para ir, mas não conseguimos. Por quê? Porque nosso estado, nossa alma, nosso cocheiro, nossa razão, nossa consciência não nos permite vislumbrar essa realidade porque estamos sem conseguir dominar essa desarmonia que existe dentro dessa nossa alma. Então a gente consegue apenas sentir um pouco dessa realidade ou lembrar um pouco dessa realidade que mais para frente o Platão vai estar nos falando sobre as reminiscências. E aí, por que estudar Platão? Por que ler sobre isso, né? Novamente, eu estou falando a mesma coisa, né? Porque na hora que a gente vai recordando sobre isso, a gente vai lendo esses ensinamentos, essa verdade que existe dentro de nós, em algum local, distante muitas vezes, a gente consegue ir trazendo e ir querendo cada vez mais buscar. E aí é importante a gente ler e perceber quais são essas forças da nossa alma que estão dominando a nossa existência, né? O que estamos aspirando? Estamos aspirando fazer com que esses nossos cavalos tenham as suas asas resgatadas e potentes e fortes para subir em direção a esse celeste? Ou estamos dando alimentos para isso, alimentos que falam das virtudes, da beleza? Se estamos fazendo isso, aos poucos essas asas vão subindo e cada vez mais a gente vai conseguindo se sustentar em níveis um pouquinho mais elevados. Ou não, ou às vezes a gente está simplesmente aqui querendo ler até o próprio Platão para ter mais opinião sobre as coisas, opiniões duais, para resultar em mais confusão de eu sei mais do que você, ou eu mereço estar à frente do que você por isso e por aquilo, esquecendo a unidade e esse movimento da harmonia aqui que ele descreve entre os deuses. Então, dito isso, vamos continuar o livro. Eu parei justamente quando eu disse o seguinte: enfim, invadidas por extrema fadiga, acabam por cair sem chegarem a iniciar a contemplação da verdade. E uma vez caídas, apenas lhe resta a opinião como simples alimento.
A causa que atrai as almas para a contemplação da verdade consiste em que só ali encontram um alimento que as pode satisfazer inteiramente, desenvolver as asas, esse alimento que, enfim, liberta as almas das terrenas paixões. Continuando então agora. Segundo a lei de Adrastia, epíteto de Nemesis significa regra necessária e o inevitável. Personifica a justiça distributiva e implica, na passagem do texto, uma concepção finalista e escatológica. Então, voltando aqui. Segundo a lei de Adrastia, as almas que se integram no séquito de um Deus são agraciadas com a contemplação de algumas verdades. Por outro lado, durante a viagem circular, mantêm-se isentas de pecado e, se conseguirem manter este estado, ao fim de cada viagem, continuarão isentas de pecado como a princípio. Mas, se não conseguirem a fortaleza para tanto, ser-lhes-á retirada a graça daquela visão. Com efeito, quando por qualquer causa funesta se animam de esquecimento e de perversão, tornando-se pesadas, pedem as asas e acabam por cair na terra. Todavia, uma lei existe que prescreve que, no primeiro nascimento, uma alma não pode entrar no corpo de um animal. Aquela que maior número de verdades tenha contemplado está destinada a implantar-se no sêmen de onde se gerará um filósofo, um esteta ou um músico. Falando aqui os tipos de alma, né? A alma de segundo grau animará o corpo de um rei obediente às leis ou de um guerreiro hábil na estratégia. A alma de terceiro grau animará o corpo de um político, economista ou financeiro. A de um quarto grau animará o corpo de um atleta ou de um médico. A de um quinto grau terá direito a dar a existência a um profeta ou a um adivinho, consagrado em qualquer forma de iniciação. A de sexto grau será o do poeta ou de qualquer outro criador de imitações. A de sétimo grau será a de um artesão ou camponês. A de oitavo grau será a do sofista, cuja arte consiste em lisonjear o povo, a demagogia. A de nono grau corresponderá à de um tirano. Quem já leu a República vai encontrar aqui algumas referências sobre isso que o Platão cita, e também para quem já estudou um pouco, né, de como funciona a Índia, vai enxergar um pouco nessas classificações das castas indianas que estão falando aqui das almas, né, e das tarefas que podemos vir a cumprir enquanto seres encarnados. Continuando então, suponhamos que dentre todos estes homens houve um em que teve uma existência digna. Receberá como recompensa melhor sorte, enquanto a pior será atribuída ao que levou uma existência indigna. A alma não voltará ao ponto de onde saiu, senão passados 10.000 anos, isto é, não receberá as asas antes que este tempo se cumpra, com exceção dos filósofos e dos que amam os jovens com amor filosófico. De fato, as almas destes, tendo escolhido 3 vezes seguidas a vida da filosofia, recebem as asas à terceira revolução milenar e afastam-se. Quanto às outras, uma vez terminada a primeira vida, são submetidas a juízo, e depois de julgadas, umas vão cumprir as penas para locais de penitência que há abaixo da terra, outras, absolvidas pela justiça, sobem para um lugar do céu, onde desfrutam de uma existência que as recompensa da vida que levaram enquanto tiveram a forma humana. Mas no 1000º ano, as almas
destas duas espécies são obrigadas a escolher uma segunda existência, cuja escolha depende da vontade de cada uma delas. Desta maneira, uma alma humana pode entrar no corpo de uma besta, assim como uma alma bestial pode entrar no corpo humanal, desde que noutras das suas vidas anteriores tivesse sido a alma de um homem, pois as almas que nunca contemplaram a verdade não podem assumir a forma humana pelo seguinte motivo: a inteligência humana deve exercer-se segundo o que designamos por ideia, indo desde a multiplicidade das sensações para uma unidade cuja abstração é a verdade racional. Este ato de abstração consiste numa recordação das verdades eternas contempladas pela alma no momento em que se integrava no séquito de um Deus, quando podia contemplar estas existências a que atribuímos a realidade, e que, quando depois levanta os olhos para o que é verdadeiramente real. Eu vou parar por aqui, né? Obviamente, aqui tem muita coisa. Platão nos mostrando, de alguma maneira, algumas pessoas podem não concordar com isso, inclusive alguns estudiosos de Platão, mas falando sobre a reencarnação, claramente, essa questão das almas que vêm e que vão e que reencarnam. E aí vamos continuar essa leitura amanhã com um pouquinho mais de comentários. Lembrando que várias tradições também já falaram sobre essa questão da alma de outras maneiras, mas muitas falam justamente sobre essa ideia aqui dessa encarnação, né? Desse ir e vir e desse subir ou descer, né? Basicamente, né? Só existe um caminho, ou para cima ou para baixo, que está claramente aqui mostrado. Então, continuamos amanhã, se Deus quiser. Beijos, pessoal. Bye, bye.